Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, feita para você, edição de sábado. Hoje, 23 de março. 23 de março é comemorado o Dia Mundial da Meteorologia. E o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. A apresentação hoje minha, Antônio Luiz. A produção é de Juliana Fernandes. Mesa de áudio, vídeos e redes sociais, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E na edição de hoje nós estaremos apresentando duas entrevistas. Uma delas com o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Itapetininga, André Golob, falando conosco sobre IPTU e também sobre alguns assuntos referentes aí a impostos, tributos e tudo mais. E na sequência vamos conversar com o Rudy Rocha, ele que é ator, diretor, produtor e um dos organizadores da FECRIS, que é a Feira de Economia Criativa e Solidária, que está acontecendo lá na Lagoa Regina Freire, lá na Chapadinha. Então tudo isso e muito mais na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, especial de sábado. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Renovamos aqui o nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia, nossa edição de sábado. Sejam todos bem-vindos, então. E como é tradição em todos os sábados, nós reservamos um espaço privilegiado para abordar temas que impactam diretamente na vida dos munícipes. Hoje estamos recebendo um convidado mais que especial. É o secretário de Negócios Jurídicos e Patrimônio da Prefeitura de Itapetininga, André Golob. E a nossa pauta do dia hoje com André Golob é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que nada mais é do que o IPTU. Sendo esse um assunto de interesse para todos os cidadãos da nossa cidade, principalmente aqueles que têm aí a sua casa, o seu terreno, que tem o seu imóvel. Então, vamos a esta conversa sobre este imposto, né, que afeta diretamente as nossas finanças e, claro, a gestão urbana. André Golob, um prazer imenso recebê-lo aqui no Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vindo e vamos a esse bate-papo. Boa tarde, Antônio Luiz, boa tarde aos ouvintes, telespectadores, né? Muito bom estar aqui de novo, mais um convite aí partindo da Super Difusora. É muito bom estar aqui, poder informar a população, poder passar as informações necessárias aí sobre o IPTU, que talvez seja o carro-chefe da nossa arrecadação aí, para a gente poder fazer os projetos, fazer a população receber o serviço público, para a gente poder trabalhar em cima disso. Isso, vamos lá, porque todo final de ano a gente fica feliz ali, próximo do Natal, com a chegada do 13º salário, mas é bom botar o pé no freio, porque começo de ano
vem IPTU, vem IPVA, vem uma série de impostos. Quer dizer, agora, tem uma coisa que eu gostaria até de destacar aqui por conta e risco, que a gente reclama de pagar IPTU, mas ele é tão útil, tão necessário, que você está pagando a casa que mora, você está pagando um patrimônio ultra valioso. Você vai pagar o IPVA, por exemplo, de um carro que só se deteriora, né, que tem um custo elevado para você mantê-lo, e na hora de chegar a pagar ali, você tem que pagar o IPVA ainda. Quer dizer, então, pagar o IPTU é uma coisa mais do que razoável. Bom, vamos conversar então com o André Golob. Qual é o número aproximado de carnês do IPTU emitidos neste ano aí de 2024 aqui em Itapetininga? E ainda na mesma pergunta, eles já foram todos entregues? Bom, vamos lá. Primeira parte da pergunta, o número aproximado de carnês foi de 70 mil, segundo a Secretaria de Finanças. 70 mil carnês aí para o nosso município que já foram entregues. Caso alguém não tenha recebido o carnê, pode retirar no Atende Fácil, tá, Antônio Luiz? Pode ir lá na Vila Rio Branco, no Atende Fácil lá, ou no Passo, e até mesmo no site, desde que ele tenha o número de cadastro, no carnê do ano passado, tem lá a inscrição, ele digita lá, ele consegue retirar o carnê tanto pelo site e levar o documento do imóvel e o documento da pessoa no Atende Fácil, ela também consegue retirar lá no Atende Fácil, no Passo Municipal. Então, a gente fala, daqui a pouco a gente reforça, então, essa forma das pessoas conseguirem, por exemplo, não recebeu, tal, como é que vai fazer para conseguir a segunda via? Daqui a pouquinho o André explica novamente e mais a fundo até para todos nós. Agora, André, a gente fala IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Agora, como que é calculada, por exemplo, a correção? Paguei tanto no ano passado, quanto eu vou pagar nesse ano? Como é que é feito esse cálculo de correção do IPTU? Vamos lá. O IPTU, Antônio Luiz, ele é estabelecido por uma lei municipal, tá? É a lei da planta genérica. A planta genérica, ela estabelece o preço do metro quadrado dentro do município, tá? Então, ele vai ser dividido por característica do imóvel, se o imóvel é alto padrão, se é baixo padrão, se é médio padrão, a localização daquele imóvel, o fim do imóvel, se ele é um imóvel de fim comercial, fim residencial, o fim de veraneio, que não é muito caso aqui no nosso município, mas ainda tem, com chácaras, etc. E aí é feito esse cálculo, é um cálculo bem complexo, tá? E não houve aumento de IPTU. Muita gente, não houve aumento. O que houve foi a correção pelo índice de preços ao consumidor, pelo IPCA, de 4,82. É a correção conforme uma inflação que ocorreu no ano passado. Como todo mundo tem essa correção. O pessoal tem essa correção no seu aluguel, tem a correção no alimento do mercado. Conforme variou a inflação, variou também o índice de preço, varia o IPTU. Então não é um aumento. Mais timidamente nos nossos salários, mas nas demais coisas tem essa correção. Tem, né? acontece. Tem que ter. Não tem jeito, a moeda desvaloriza e aí a gente tem que fazer essa correção, até porque se trata de arrecadação pública e a arrecadação é para a prestação de serviço. Né? O ônibus zero hoje, boa parte disso vai ser bancado através de IPTU. Entendeu? O novo hospital, o pronto atendimento que foi reformado, né, vai ser bancado através disso. O posto de saúde que está sendo reformado, entregamos ali Jardim Fogaça, Bom Retiro, alguns bairros rurais, tudo com dinheiro de IPTU também. Então, assim, são projetos para a população, as melhorias nas escolas, vamos reformar as escolas, está reformado, é IPTU. Então, assim, é extremamente essencial e o dinheiro desvalorizando com a inflação, ele precisa ser corrigido, entendeu? Assim como acontece no IPVA, como acontece nos demais impostos. Mas não é um aumento, é uma correção que varia conforme teve a inflação do ano anterior. Legal, claro, corrigindo aí de acordo com os índices. Por exemplo, você citou aí o IPCA, que também está relacionado à inflação, é toda uma conta ali que tem que ser feita para chegar, né, a esse valor. Então, para que não haja perda, não haja defasagem, não é? Bom, agora em relação a valores, qual a previsão do município de arrecadação para esse ano de 2024? Se tudo correr bem como a gente imagina, pelos índices de pagamento que vem sendo feito nos anos anteriores, nos exercícios anteriores, a arrecadação esperada é de 22,5 milhões de reais. 22 milhões e meio de reais. Exato. Exato. Isso a gente já é um cálculo que nós colocamos
que já vai com o índice de pessoas que vêm efetuando esse pagamento, porque existe também a parcela da população que acaba não pagando em dia, acaba pagando posterior, ou acaba pagando no ano seguinte, cada um tem sua condição particular. Então é conforme o índice médio das pessoas que pagam anualmente em dia o carnê. Tá? A gente vem divulgando, inclusive, aqui a respeito do pagamento com desconto, né? Tinha um desconto aí de 10%, depois 5%. Exato. Em relação a esses prazos aí de pagamento, um já venceu, né, André? Venceu dia 10 de março, que era de 10% de desconto. Certo. Agora, dia 10 de abril, tem ainda uma oportunidade em parcela única efetuar o pagamento com 5% de desconto. Certo. E aí o restante em 6 parcelas, né? Você pode daí escolher, aí ela não tem o desconto, mas a primeira parcela vence também dia 10 de abril. Tá? Então, 10% já ficou para trás, foi dia 10 de março. Agora, 10 de abril, você tem 2 opções de fazer o pagamento. A primeira, com desconto de 5%, à vista, e a segunda, que é iniciar o seu parcelamento. Eu prefiro pagar em 6 vezes. Você vai pagar sem juros, porém sem o desconto. Tá? Mas, a partir de 10 de abril, é a primeira parcela também. Legal. E aí tem essa em 6 vezes, né? Mas tem o parcelamento também em mais vezes ou não? Só a máxima é 6? O limite do carnê anual é 6. Tá. No caso, quando tem mais vezes, é quando já entra naquela outro sistema. Isso, lá, né? aí nós vamos falar posteriormente, em outra ocasião. Exato. Né? Aí é quando o negócio já está um pouco adiantado. Aí a gente fala de dívida ativa, execução judicial, aí são outras medidas. Muito bem. Bom, e as opções, então, nós já falamos, né? Pode ser pago à vista com desconto de 5% até 10 de abril e tem a possibilidade de parcelar, né? Exato. Agora, no caso aqui, repete, por favor, para mim, eu acho que você até falou, mas eu não memorizei aqui. Para pagamento da primeira parcela em 6 vezes, é quando mesmo? A primeira parcela é dia 10 de abril também. 10 de abril também. Então, chegou dia 10 de abril, o contribuinte ele tem 2 opções. Ele pode pagar o seu à vista, com 5% de desconto, ou se ele falar, não, prefiro parcelar. Aí ele tem que pagar a primeira parcela ali também. Também. Tá? Então, também no dia 10 de abril. Legal, bem explicado. Agora, o que o contribuinte pode fazer, ou deve fazer, caso não receba o carnê do IPTU em sua casa? Aí nós temos, é até bom tocar nesse assunto, Antônio Luiz, que a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso cadastro municipal, tá? As pessoas, o contribuinte, ele vende o imóvel, não informa a prefeitura, ele se muda, tá? Ele faz uma reforma, faz a demolição, constrói outro, não informa a prefeitura, aí a gente só vai acabar pegando isso na fiscalização, isso gera um problema, gera multa, gera várias coisas. Então, a primeira coisa que eu preciso pedir para a população, para que, caso ela tenha alguma mudança de imóvel, venda de imóvel, informe a prefeitura, informe o cadastro da prefeitura, atualize seu endereço. Se você tem casa de aluguel, atualize o endereço onde você recebe suas contas para que a gente possa enviar o carnê de forma correta. Qual que é a principal consequência disso, Antônio Luiz? A pessoa ela tem 3 casas de aluguel, ela se muda e os IPTUs dela chegam no antigo endereço. Quando ela vai ver, depois de 2 anos, tem aquele monte de IPTU que ela não pagou. Ela vai falar, mas eu não recebi. Você não recebeu porque você se mudou. Você mudou seu endereço e não informou a prefeitura. Aí já está em execução fiscal, já está em processo judicial, já está com um monte de problema e o contribuinte fica bravo com a gente. Mas assim, a gente precisa ser informado. Tá? Então isso gera essa problemática. Então eu peço para que a população atualize o seu cadastro perante a prefeitura, tá bom? Aí, caso ela não receba, ela pode retirar no Atende Fácil da Vila Rio Branco e no Atende Fácil do Paço Municipal, né, das 9 às 5 da tarde, e pelo site da prefeitura também, itapetininga.sp.gov.br. Aí lá ela consegue tirar, lá ela precisa daquele numerodinho de inscrição que tem no carnê do ano passado. Então vamos ver, deixa eu tentar entender. A pessoa entra nesse site, lá tem todas as informações e ela mesma pode imprimir, então, a segunda via, é isso? Isso, lá tem www.itapetininga.sp.gov.br, tem lá, deixa eu lembrar o ícone, Cidadão, serviços para o cidadão, principais serviços, segunda via de IPTU ou IPTU digital. Então na página principal vai ter lá, Cidadão, serviços para o cidadão, principais serviços, segunda via de IPTU ou IPTU digital. Tá? Então tem o caminhozinho ali para ele fazer. Já voltamos às perguntas aqui da nossa produção, mas, André, é uma curiosidade. Por exemplo, o cara tem lá a casa dele, daí ele vai fazer um puxadinho, ele vai aumentar um cômodo lá.
Esse serviço, essa obra, claro que vai encarecer. O correto é ele informar a prefeitura? Sim, ele precisa informar a prefeitura. Como eu disse, Antônio Luiz, a planta genérica, ela é a base do IPTU. E o que ela leva em consideração? Tamanho do imóvel, metragem do imóvel, área construída, padrão do imóvel. Então, por causa de 1/4 a mais, esse imóvel pode se tornar de padrão baixo para médio ou médio para alto. Entendeu? Então precisa ser informado. Porque se ele não informar, hora ou outra a fiscalização vai acabar pegando e aí vai acabar fazendo a mudança. E aí tem multa porque você não informou, porque é a obrigação do contribuinte fazer essa informação. Isso se chama obrigação acessória, né? Nós, como prefeitura, nós temos a obrigação de receber a informação e gerar o imposto. O munícipe, ele tem a chamada obrigação tributária acessória, que é de informar ao município, ao Poder Executivo, todas as circunstâncias do seu imóvel de forma correta. Caso isso não ocorra, aí é previsto multa no Código Tributário Municipal. É porque um caso de fiscalização, por exemplo, eu me lembro que há alguns anos, não sei se é feito isso hoje ainda, foi feita uma verificação pelo ar. Aérea, né? É feito, tem um período que a gente pode fazer. Pode, né? Hora ou outra vai ser feito novamente. Corre-se o risco de ter pequenos erros ali. Claro que o interessado vai procurar depois, né, caso ele se sinta lesado, procurar a prefeitura, né, o departamento legal. O interessado ele pode procurar a prefeitura para fazer a revisão do IPTU. A qualquer momento, ele recebeu o carnê dele, ele vai, protocola o pedido de revisão do IPTU. A minha metragem no meu carnê está 50 metros a mais. Ele vai pegar a matrícula, vai comprovar e vai demonstrar para a gente que aqueles 50 metros a mais está errado. Ali, esses 50 metros a mais vai ser cancelado. Tá? E aí se torna o IPTU de forma correta. Tá? Então isso não é problema nenhum, podem haver erros, mas o contribuinte tem toda e total liberdade de fazer esse pedido. Mas normalmente são erros milimétricos ali e tal, é muito raro ter um erro muito gritante que altere o valor do imóvel. Legal, nós estamos conversando com o André Golob, secretário municipal, né, de finanças do município de Itapetininga, e está falando conosco sobre IPTU. E claro, a gente acaba no meio da entrevista fazendo alguma outra perguntinha, né, que também esteja ligada ou não, né, diretamente a esse assunto. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltaremos com mais perguntas ao nosso entrevistado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia, na nossa entrevista com o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Itapetininga. Eu devo falar de uma outra secretaria, não. André Golob é secretário de Negócios Jurídicos. Então vamos continuar o nosso bate-papo aqui, André. Que documentos são necessários ou que documento o proprietário deve apresentar para procurar então aí o Atende Fácil, né, para regularizar a sua situação ou mesmo para pagar o IPTU, de repente para pedir ali uma segunda via? Ótimo, para atualizar o cadastro. Pronto, que palavra bonita, atualizar. Eu amo atualizar cadastro. Bom, RG, CPF, documento básico, comprovante de residência, tá? Aí a gente tem as questões de imóvel. O imóvel foi objeto de inventário. Levar para a gente a cópia do inventário, caso você não tenha finalizado, ou se você já finalizou o inventário, leva a matrícula nova, ou leva só a cópia do inventário. Motivo de divórcio, ficou comigo, mesma coisa. RG, CPF, comprovante de endereço e a matrícula do imóvel que acabou de ser dividida, tal. Então, toda alteração do imóvel levar com o comprovante de matrícula, algum contrato, se você tiver, vendi o imóvel, leva o contrato e os documentos básicos que a pessoa precisa, tá? Maravilha, então aqueles documentos pessoais e também referente ali ao imóvel, né? Exato. Legal, então. Agora, qual que é a importância, André, de manter o IPTU em dia para a infraestrutura e qualidade de vida da nossa população? Bom, vamos lá.
O IPTU, além dos repasses que nós recebemos, né, de governo do estado, governo federal, arrecadação de ISS, o IPTU talvez seja um imposto aí mais importante que a gente tenha para que a gente possa trazer uma boa qualidade de vida para a população. Tanto na questão das escolas, a abertura de vagas em creche, a contratação de professor, tudo, pelo menos 50% dos valores é IPTU. Os postos de saúde sendo reformados, sendo entregues, o ônibus gratuito que está aí rodando. Precisamos colocar mais ônibus porque está lotado, que é o que a gente ouve. Sim, vamos colocar, mas é preciso que a arrecadação seja suficiente para que a gente possa colocar. E isso depende da população fazer a parte dela e efetuar o pagamento do IPTU em dia. Tá? Operações tapa-buraco, placa de sinalização de trânsito. Agora a gente vai começar aí a Zona Azul com os meninos que foram contratados. Vai ter pintura de solo, emplacamento, tudo. Isso vai melhorar a infraestrutura do trânsito no centro da cidade, estacionamento. Isso é tudo infraestrutura paga com IPTU. Agora o prefeito vai anunciar aí uma nova empresa que está vindo para a cidade. Infraestrutura que vai ser preciso fazer, desde asfalto, para que a pessoa possa chegar no local, transporte para que o empregado que for contratado chegue no local, escolas novas que estão vindo, a gente precisa do IPTU para isso. O IPTU é o principal, é o nosso carro-chefe para manter a qualidade de vida dos moradores, do contribuinte, dos seus filhos, dos seus descendentes e dos seus ascendentes, dos seus pais. Que é o meu caso, minha mãe utiliza o posto da Vila Rio Branco lá, que ela trata diabetes lá. O IPTU dela em dia, o meu IPTU em dia, ajuda isso a acontecer. Né? Então, isso é muito importante que a população pague em dia, não deixe para depois, que ela pague tudo em dia para não correr juros, para não ter problema com dívida ativa, depois com ação judicial também. Tá certo. E a gente vê o posto de saúde ali bonitinho e tal, a gente imagina, bom, é fruto do meu IPTU, Exato. do meu dinheiro, do que eu pago lá. Mas não é só isso. Tem o custo ali de pessoal, de manutenção, de tudo mais, material, que também sai daí, né? Sai tudo daí. Tudo daí. Tem os repasses de órgãos de união, Estado, tal, tem. Mas o IPTU, ele dá uma complementação necessária, muito necessária, para que a infraestrutura seja realizada. Para que o servidor público receba em dia e ele esteja lá quando precisa estar. Entendeu? Então, isso é extremamente necessário. Certo. E o não pagamento, claro, vai incidir, de repente, até numa ação judicial, quer dizer, essa dívida vai para a dívida ativa, vai correr um processo e tudo mais. Né? Exato. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Que é uma lei que ela abarca todos os gestores públicos, tá? Presidente, governador, prefeito, secretário, todo mundo. Então, nós, como gestores públicos, nós estamos abaixo da lei de responsabilidade fiscal. Se o prefeito deixar de cobrar um IPTU, deixar de cobrar um ISS, ele comete crime fiscal. Ele pode ser cassado, tá? E gera também improbidade administrativa. Então, a pessoa não paguei meu IPTU, colocaram meu nome de dívida ativa, foi por justiça, a justiça bloqueou minha conta, que é uma consequência. O prefeito é ruim. Não é, ele é obrigado a fazer. A lei de responsabilidade fiscal impõe que ele o faça, senão ele responde com o próprio patrimônio na sua omissão, além de ser cassado, improbidade administrativa, ficar 8 anos inelegível, e aí a gente tem várias consequências. Tá certo. Agora, André, tem aqueles casos de isenção, quer dizer, quem está isento de pagar o IPTU? Sim, nós temos algumas leis municipais, né? Acho que a principal aí, que abarca o maior caso de isenção, é a 5580 de 2012. Eu até fiz uma colinha aqui pra gente, porque ela abarca muita coisa. Vamos lá. São doenças como o tumor maligno, que é neoplastia, AIDS, né? Insuficiência renal crônica, Alzheimer, Parkinson, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down. E não é apenas o contribuinte, tá? É o cônjuge, o filho, o dependente que tenha algumas dessas doenças. Isso faz com que ele tenha isenção do imposto. Contudo, existe uma data para ser pedido, tá? Então, você tem que apresentar os documentos, fazer esse pedido até dia 20 de novembro do ano anterior. Então, quem não fez o pedido até 20 de novembro de 2023, esse ano, não se abarca pela isenção, tá? Então, para o ano que vem, ele tem que fazer até 20 de novembro agora, 2024. Aí vai ser analisado pela Secretaria de Finanças, pela Secretaria de Negócios Jurídicos, se a documentação está apta para que ele receba aquela isenção ou não. Muito bem, bem explicado. Então aí, né, você que está nos ouvindo que se enquadra em uma dessas circunstâncias, pode procurar então
né, a prefeitura, procurar ali a secretaria competente, apresentar a documentação comprobatória, né, que justifica esse seu pedido. Exato. E será analisado. Né? Isso, então é documento pessoal, o documento da relação da pessoa com o contribuinte, se é filho, certidão de nascimento, né, cônjuge, o certidão de casamento, o laudo médico atualizado. Tá? E lembrando que essa isenção ela não vale para todo ano. Você tem que pedir todo ano. Todo ano você tem que renovar o seu pedido. E aí temos também, que eu esqueci aqui de mencionar, a imunidade para templos religiosos, né? Que é uma imunidade que nem é de lei não é nem por lei municipal, é constitucional, no artigo 150 da Constituição Federal, que é a imunidade de templos religiosos e as atividades. E bens do próprio Estado, tá? Bens e rendas do próprio Estado. Então, instituições de assistência social também tem isenção, né? Salvo engano tem, mas aí temos uma outra lei que eu não vou saber de cabeça agora. Mas eu preciso, a gente pode depois, no Atende Fácil, a gente consegue a informação. Perfeito. Mas então tem algumas pessoas e entidades que são isentas. Sim, exato. Só não esquece do prazo, porque o pessoal... 20 de novembro? 20 de novembro do exercício anterior. Então, se ele quiser isenção para 2025, até 20 de novembro de 2024. Já vai preparando a documentação, né? Porque... Tá legal. Nós agradecemos, então, a presença aqui do André Golob, secretário de Negócios Jurídicos de Itapetininga, trazendo esses esclarecimentos aí à nossa população. Então, agora, nas suas despedidas, André, só reforçando, então, quem precisar de segunda via, basta procurar o Atende Fácil. Atende Fácil na Padre Brunetti, Padre Antônio Brunetti, na Vila Rio Branco, número 501, e no Paço Municipal. Eu tenho dificuldade com o endereço. Ficou na minha cabeça. E no Paço Municipal também, e no site, que tem aquele caminhozinho lá nos Serviços do Cidadão, e IPTU ou IPTU digital. Legal. Vai entrar lá no site, já tem, né, os caminhos a serem transitados ali. André, muito obrigado então pela sua presença aqui. Uma honra falar com você, entrevistá-lo. E vamos que vamos. Tem aí ainda, o pessoal pode parcelar aí ou pagar, tem até dia 10 de abril para pagar à vista 5% de desconto, 5%, né? Isso, 10% já passou. Acho que muita gente aproveitou. Acho que muita gente aproveitou. Então, tudo de bom a você, André, muito obrigado. Eu que agradeço, em nome do prefeito Jefferson Brum, agradeço o convite. Que, aliás, aniversariou na última quinta-feira, né? Exatamente, foi muito bonito, fizemos uma homenagem lá para ele, postamos a fotinho no Instagram, né? Tinha que postar, mas a gente agradece a oportunidade de poder falar com a população, trazer as informações sobre a população, e o prefeito pediu para dizer que a gente está à disposição aqui todos os dias quando precisar. Legal, muito obrigado então. Daqui a pouquinho nós vamos agora ao intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos com mais uma entrevista. Hoje estaremos conversando com o ator e diretor teatral, o Rudi Rocha. Até já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, agora recebendo aqui em nossos estúdios outro ilustre convidado. Pois é, hoje vamos conversar com Rudi Rocha, ele que é produtor cultural e um dos organizadores da FECRIS, a Feira de Economia Criativa, que desde o último domingo de fevereiro tem agitado o fim de semana aqui em Itapetininga, ali na Lagoa da Chapadinha. Então o Rudi está aqui para conversar com a gente sobre isso. Muito boa tarde, Rudi. Um prazer imenso recebê-lo outra vez aqui em nosso estúdio. Bom, o prazer é tudo meu. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do sucesso que a gente está atingindo aqui em Itapetininga. Olha, sucesso mesmo, porque ele
foi um dos organizadores, aí, aliás, um dos mentores do Bloco Vai Quem Quer, Carnaval, homenagem a Felisbino, muita gente se divertindo, passou o Carnaval, agora a vida que segue, e tem a FECRIS, que é essa feira aí, né, de economia criativa, e o Rudy está aí na coordenação desse evento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rudy. O que você acha dessa iniciativa, em termos assim de promover eventos aqui na cidade, na Lagoa Regina Freire, que era um local que esteve por muito tempo abandonado e que de repente ressurge como uma possibilidade aí de abrigar espetáculos, atividades e feiras como essas que você está aí também organizando. Fala um pouquinho então da feira, da FECRIS e os objetivos dela. Então, quando a gente pensou na FECRIS, a gente pensou, e o nome diz, né, que é Feira de Economia Criativa e Solidária, né? Então, a ideia seria basicamente a gente trazer ao público a oportunidade de compartilhar um espaço público com artistas, artesãos, praça de alimentação, pensando na cultura culinária aqui do nosso município e as coisas que são próprias daqui. E daí a gente criou um projeto e a gente faz esse projeto nos domingos à tarde, lá na Lagoa da Chapadinha, no entorno da lagoa. E a gente, são 5 eventos, né, é uma série de 5 eventos que acontecem nos domingos alternados, um domingo sim, um domingo não, na Lagoa da Chapadinha, e as datas mudam, porque se a gente chega lá e choveu, a gente tem que mudar para o domingo próximo. Então, mais ou menos esse é o critério. Então, a gente fez já 2, a gente fez um no dia 3 de março, e foi muito, muito bom. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas, né, como público, e é importante salientar que nós temos um grupo de 100 pessoas trabalhando nessa feira, entre produção, turma da acessibilidade, segurança, limpeza, e tudo isso só foi possível graças à Lei de Incentivo Cultural Paulo Gustavo, que foi uma lei de incentivo federal que veio para o município de Itapetininga, foi criado um edital e essa ideia, a feira, foi contemplada como um dos premiados. Legal. Agora, Rudy, quais são as principais atrações e intervenções artísticas, enfim, que os visitantes podem esperar durante o evento na Lagoa da Chapadinha, que acontece sempre domingo à tarde, né? Inclusive Isso. Amanhã. Então, amanhã das 2 às 6 da tarde. Né? Então, as atrações é uma variedade. Então, a gente tem nós temos 5 áreas de intervenção espalhadas, né? Então, numa área, é uma área mais dedicada às crianças, porque é uma área que fica próximo, o palco fica próximo aonde tem os brinquedos das crianças e uma concentração maior de famílias, com crianças pequenas. Então, ali naquele local, a gente tem escultura de argila, a gente tem mágico, a gente tem palhaço, a gente tem cantor, uma variedade de coisas. Daí depois tem um palco principal e cada semana a gente tem um tema. Então, o tema de amanhã, no caso, é rock and roll. Então, amanhã a gente vai ter 2 bandas de rock tocando nesse palco principal, né? E daí, nos outros palcos, a gente tem música, a gente tem dança, então tem um dançarino fazendo dança de street dance, hip hop, tem uma outra menina fazendo dança do ventre, daí tem uma outra menina que faz dança de zumba, e com isso a gente cria oportunidade para diferentes formatos de arte. Tem a galera de artes plásticas, então tem gente fazendo caricatura, desenhando as pessoas, e como a gente tem uma verba do edital para dar uma ajuda de custo a esses artistas, então a gente faz com que todo mundo tenha uma remuneração básica, simples, para ficar 1 hora trabalhando e compartilhando com as pessoas parte da arte que ele tem.
na vida. E é muito importante, né? Essa valorização aí do artista, enfim, e por isso mesmo que a cultura, a diversidade, como você mencionou aí, quer dizer, ritmos, sons e outras tantas atividades aí culturais são desenvolvidas ali graças, né, claro, primeiramente ao esforço de gente que tem a iniciativa de movimentar essas pessoas num lugar que dê visibilidade, porque muitos inclusive são artistas de rua, e hoje, infelizmente, essa classe é marginalizada, né, Ruth? É bem marginalizada, porque a gente tem, assim, às vezes a gente não se dá, quer dizer, são vários fatores, mas às vezes a gente não se dá conta o quanto é difícil se tornar um artista com qualidade. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente está na rua andando assim e tem um pessoal fazendo malabarismo no semáforo. Né? A gente olha aquilo pelo retrovisor do carro, admira, mas a primeira reação que a gente tem é fechar o vidro, porque acha que vai ser roubado, vai ser assaltado, e alguma coisa assim. Né? Então, e muitas vezes a gente acaba não valorizando e não contemplando aquilo que a gente está assistindo, né? Porque a gente fica tão preocupado com a nossa segurança, às vezes, e que acaba não valorizando o artista. E o artista está lá compartilhando o que ele tem de melhor. Sim. Né? E para fazer aquilo, pode saber que ele demorou horas e horas e horas e horas para, né, ir lapidando e valorizando e desenvolvendo a arte dele. E por isso que a gente acha que a Lagoa, né, como um espaço, uma área de ocupação cultural, podia ser um lugar fantástico para esses artistas estarem. Porque daí ele não estaria simplesmente no semáforo. Ele podia estar no parque, fazendo a arte dele, envolvendo as famílias, fazendo oficinas. E as pessoas, se acharem que aquilo faz bem para elas e elas podem contribuir, elas podem fazer uma doação, como passar o chapéu, que é uma prática normal que acontece no mundo todo. Certo. Agora, poderia dar para a gente mais detalhes sobre a variedade de opções, a gastronomia que está sendo também oferecida ali na feira? Então, a gente tem, assim, né, do lado dos artistas, a gente tem 20 artistas todos os dias. Daí, do lado dos artesanatos, a gente tem o que tem de melhor de artesanato na cidade, e são uma média de 40 expositores. Certo. Tá? E na parte gastronômica, única coisa, a gente está tentando fazer com que os produtos não se repitam. Então, existem umas 10 barracas, cada uma vendendo uma coisa diferente. Então, a gente tem caldo de cana, a gente tem caldo de milho, a gente tem brigadeiro, tem cachorro-quente, tem pastel, tem sorvete, enfim, tem uma variedade de coisas, sabe? E a única coisa que não tem bebida alcoólica. Puxa, então a gente não vende bebida alcoólica. A ideia do projeto é fazer com que isso se transforme realmente num local familiar e que, né, evitar um pouco de transtornos aí. Evitar transtorno, porque onde rola bebida alcoólica, o sujeito se altera um pouquinho, uns ficam mais corajosos, outro fica valente, outro fica generoso, e aí confundem-se as ideias, né? Tem de tudo um pouco, né? Eu acho assim que, né, mas não, assim, o que a gente está tentando fazer é ter a quantidade de possíveis problemas. Então, nós temos uma equipe de segurança. Enfim, ia perguntar se você tem. Não, a gente a Guarda Civil também tem dado apoio? Então, a Guarda Civil não tem comparecido lá fisicamente, mas estão sabendo. A gente protocolou, eles estão sabendo. E como a gente tem uma equipe de segurança lá no parque, então está todo mundo instruído que se porventura houver qualquer deslize ali, algum inconveniente, para entrar em contato com a polícia, que eles estão sob alerta. Mas a gente tem a ambulância. Né, a gente tem a ambulância que foi cedida pela Secretaria de Saúde, nós temos também um socorrista lá que trabalha como parte da equipe, a gente tem uma equipe de acessibilidade. Então, se você, por exemplo, tem deficiência visual ou deficiência auditiva ou oratória, então tem um especialista em Libras, tem um especialista em deficientes visuais, tem especialista em necessidades especiais, tem ajuda, suporte a cadeirantes. Então, quer dizer, a gente tentou fazer um projeto mais inclusivo para criar oportunidade para a sociedade se sentir protegida e satisfeita e com oportunidade de desfrutar de uma variedade bem grande de coisas boas num domingo à tarde, que é praticamente bastante ocioso. Assim. Não tem desculpa, então, para não ir, porque a entrada é de graça. Tem aí acessibilidade, tem todas as possibilidades. Quer dizer, então, só se
tiver com muita preguiça mesmo para não aparecer lá, né? Agora, Rudy, quais são as expectativas de público, de participação, aí, até de repente aumento de artistas para essas edições aí, porque é um trabalho que ainda está, eu creio, no seu início, né? A tendência é crescer. Então, né, eu acho que, como você comentou anteriormente, nos bastidores aqui, a gente está numa fase embrionária, né? Então, a gente está aprendendo, né, com o desenvolver dos projetos. Então, a gente fez 2, a gente já percebeu que houve necessidade de modificação. Nós temos alguns fatores assim que são bem delicados, que é, por exemplo, o fato da gente estar ao ar livre. Então, por exemplo, se a gente... Os termômetros que nós tivemos foi um dia que teve um sol maravilhoso, nós tivemos 1.000 pessoas atendendo a feira. Então, assim, a gente teve 1.000 pessoas por lá, né, participando, comprando, vivenciando aquilo. No domingo passado, a gente teve 300 pessoas. Por quê? Chegou 1h30 da tarde, apareceu uma chuva, um vento, e foi assim uma dificuldade da gente... E junto aos comerciantes, a pessoa das barracas, então, assim, são desafios que nós temos a cada dia, né? Então, eu diria assim, que o termômetro é o sol. Se a gente tiver sol, com certeza não tem por que não estar lá. E se você não for, vai fazer falta na tua semana. Eu vejo isso como uma coisa muito importante para os nossos talentosos artistas, artesãos, enfim, cantores e tudo mais. Agora, esse trabalho de valorização que é feita, quais os critérios, por exemplo, para participar? O cara quer se inscrever, mas eu faço alguma coisa aqui, eu quero me inscrever. Quem ele deve procurar? Onde? Ou é só comparecer lá? Não, então, a gente, na verdade, tem um processo disso. E a gente tem uma inscrição, que a inscrição é feita na página do Instagram ou na página do Facebook da FECRIS, né? Então, você entrando lá na página, você já vai ver lá formulários, e daí tem os formulários tanto para artista, quanto para artesão, quanto para alimentação. Daí você se inscreve. O artista... ele tem uma remuneração, uma ajuda de custo. Então, por exemplo, cada artista tem uma ajuda de custo, né, e a informação está toda lá no site, para que ele se apresente por 1 hora. Certo. E o que a gente está tentando, né, como parte desse movimento, é encorajar a sociedade para valorizar esse artista, né? E talvez pegar que o artista possa receber um Pix ou uma doação que seja voluntária por parte de quem está lá. Por exemplo, outro dia a gente teve uma aula de yoga, por exemplo. Daí teve um pessoal que fez aula de yoga. E daí, no outro dia, teve aula de pilates. As pessoas fizeram aula. Né? E teve a oficina de argila, as pessoas fizeram aula. Teve um caricaturista que estava lá desenhando as pessoas e dando fotografia para as pessoas de presente desenhada à mão. Quer dizer, então, e tudo isso, e as danças, e tudo isso, existe interação, existe participação popular. Então, o que a gente gostaria é que as pessoas se sentirem-se à vontade para se achar que eu vou colaborar com esse artista, sabe? Vou dar um 5 para ele ou qualquer coisa, para que... Né? Motiva, né? Motivação, para que ele chegue em casa, olha e fala, meu trabalho tem valor, sabe? Eu vou continuar fazendo isso. Faz bem para as pessoas agradecem, e a forma de agradecimento é contribuição. Verdade. E o impacto que você tem visto aí, né, na comunidade, com a realização, enfim, dessa feira aqui em Itapetininga? Eu acho que está sendo muito positiva, sabe? Assim, é lógico que, né, por ser um espaço aberto, então às vezes tem uns perrengues, né, como que a gente fala, né? Tem umas dificuldades. Até a questão da localização, porque é um lugar bonito, parque aberto e tal, muito aprazível, mas é um tanto quanto distante, né? Então, daí a gente entrou em contato com a prefeitura, fizemos um protocolo junto à Secretaria de Transporte, solicitando que os ônibus que
vão à Lagoa Chapadinha? da Chapadinha no domingo, se estender esse horário. Ótimo. Justamente para cobrir, porque nós temos muitas pessoas que trabalham no evento, que trabalham e que chega na hora que acaba, tipo 6h30, 7 horas, precisam voltar para casa e não tem mais ônibus. Então e parece que o ônibus da prefeitura vai até às 5, até às 6 horas da tarde. Tá certo. Bom, então amanhã, a partir das 2? Então, das 14 horas. 14 e tem horas. ônibus do centro, do mercado municipal, que vai lá para Chapadinha. Olha aí, então, oportunidade, vai lá de graça, se diverte e tal, curte, apoia esse pessoal aí. Que Leva a trabalha, família. Leva a família e tal. Você falou da chuva, né? Bom, há uma certa expectativa e, de repente, até uma previsão de chuva para amanhã. Caso chova, aí o evento é suspenso, não tem outro lugar para realizar, não, né? A gente tenta fugir disso, mas não tem como. Tomara que não chova, né? Assim, o São Pedro ele tem uma voz ativa no nosso calendário, assim. Então a gente está prevendo que, assim, a previsão, um site fala que chove, outro fala que não chove. A gente teve que transferir 2 datas porque falava que ia chover e não choveu. E não choveu. Né? E daí no dia que a gente resolveu fazer, porque falava que não ia chover, choveu. Né? Então a gente agora, assim, e essa semana a gente acabou de encontrar um novo probleminha aí que se chama vento. Né? Porque o vento até então ele não estava presente. Então a gente estava preocupado com a chuva ou com excesso de sol. Agora apareceu um terceiro elemento. Então, quer dizer, a natureza é fantástica, né? Ela faz com que a gente se desenvolva e crie, né, várias maneiras de se defender e fazer com que as coisas aconteçam. Rude Rocha, parabéns pela sua participação, coordenação, enfim, apoio total aí à FECRIS, que seja realmente um sucesso, que ainda seja muito falada, né, essa feira. Conte sempre com a gente aqui para divulgação e convidando, então, mais uma vez, todos amanhã lá na Lagoa da Chapadinha. Então, muito agradecido. Então, espero que todos vocês apareçam por lá, né? E que o sol permita, que o vento permita, que a chuva permita e que a gente tenha um dia maravilhoso e aguardamos a presença de vocês. Legal. Uma boa tarde. Até logo para vocês. Feito o convite. Muito obrigado mais uma vez. Prazer falar com você. Até logo. Até logo. Bom, para finalizar, só lembrando que amanhã tem Supercopa, tem a Copa Superdifusora Prefeitura de Itapetininga, lá no Clube Venâncio Aires, sede campestre, 2 partidas pelo 40+. Teremos aí, né, o jogo das 8h30 entre Aparecida versus a Carta e depois, mais tarde, às 10h30, entram em campo Venâncio Aires e Botafogo e a Superdifusora estará transmitindo essas 2 partidas. Um excelente final de semana a todos, muito obrigado pela audiência e até segunda-feira, se Deus quiser.